do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho e dos Juízes do Trabalho. Artigo 111. São órgãos da Justiça do Trabalho: inciso 1, Tribunal Superior do Trabalho; inciso 2, Tribunais Regionais do Trabalho; inciso 3, Juízes do Trabalho. Artigo 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de 27 ministros, escolhidos dentre com mais de 35 anos e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo, inciso 1, um quinto dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o disposto no artigo 94. Inciso 2. Os demais dentre juízes dos tribunais regionais do trabalho oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. Parágrafo 1º. A lei disporá sobre competência do Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 2º. Funcionarão, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, inciso 1, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras funções, regular os cursos oficiais para ingresso e promoção na carreira. Inciso 2º. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho, de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. Parágrafo 3º. Compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e julgar, originariamente, a declaração para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Artigo 112. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-las aos juízes de direito com recurso para respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Artigo 113. A lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho. Artigo 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, inciso 1, as ações oriundas da relação de trabalho abrangidas os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 2. As ações que envolvam exercício do direito de greve. Inciso 3. As ações sobre representação sindical, entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Inciso 4. Os mandatos de segurança, habeas corpus, habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Inciso 5. Os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no artigo 102. Inciso 6. As ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Inciso 7. As ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Inciso 8. A execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 195, inciso 1, alínea A e 2, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir. Inciso 9. Outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. Parágrafo 1º. Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. Parágrafo 2º. Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo
de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitada as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Parágrafo 3º. Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. Artigo 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de no mínimo 7 juízes, recrutados quando possível na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República entre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos, sendo, inciso 1, um quinto dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o disposto no artigo 94. Inciso 2º. Os demais, mediante promoção de juízes do trabalho, por antiguidade e merecimento alternadamente. Parágrafo 1º. Os tribunais regionais do trabalho instalarão a justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Parágrafo 2º. Os tribunais regionais do trabalho poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Artigo 116. Nas varas do trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular. Artigo 117 e parágrafo único. Revogados pela Emenda Constitucional 24 de 1999. Seção 6 dos Tribunais e Juízes Eleitorais. Artigo 118. São órgãos da Justiça Eleitoral, inciso 1, o Tribunal Superior Eleitoral. Inciso 2, os Tribunais Regionais Eleitorais. Inciso 3, os Juízes Eleitorais. Inciso 4, as Juntas Eleitorais. Artigo 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á no mínimo de 7 membros escolhidos, inciso 1, mediante eleição pelo voto secreto. A linha A, 3 juízes dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal. A linha B, 2 juízes dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Inciso 2, por nomeação do Presidente da República, dos juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e de idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu presidente e vice-presidente dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal e o corregedor eleitoral dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Artigo 120. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada estado e no Distrito Federal. Parágrafo 1º. Os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão, inciso 1, mediante eleição pelo voto secreto. A linha A, de 2 juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça. A linha B, de 2 juízes dentre juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça. Inciso 2, de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na capital do estado ou no Distrito Federal, ou não havendo de juiz federal escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal respectivo. Inciso 3º, por nomeação pelo Presidente da República de 2 juízes, dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça. Parágrafo 2º. O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu presidente e o vice-presidente dentre os desembargadores. Artigo 121. A lei complementar disporá sobre organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Parágrafo 1º. Os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas funções e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis. Parágrafo 2º.
os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos no mínimo, e nunca por mais de 2 biênios consecutivos, sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria. Parágrafo 3º. São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem esta Constituição, e as denegatórias de habeas corpus ou mandato de segurança. Parágrafo 4º. Das decisões dos tribunais regionais eleitorais, somente caberá recurso quando, inciso 1, forem proferidas contra disposição expressa pela Constituição ou de lei. Inciso 2, ocorrer divergência na interpretação de lei entre 2 ou mais tribunais eleitorais. Inciso 3, versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais. Inciso 4, anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos, federais ou estaduais. Inciso 5, denegarem habeas corpus, mandato de segurança, habeas data ou mandato de injunção. Seção 7 dos Tribunais e Juízes Militares. Artigo 122. São órgãos da Justiça Militar. Inciso 1. O Superior Tribunal Militar. Inciso 2. Os Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei. Artigo 123. O Superior Tribunal Militar compor-se-á de 15 ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo 3 dentre os oficiais generais da Marinha, 4 dentre oficiais generais do Exército, 3 dentre oficiais generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e 5 dentre civis. Parágrafo único. Os ministros civis são escolhidos pelo Presidente da República dentre brasileiros maiores de 35 anos, sendo, inciso 1, dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Inciso 2, 2, por escolha paritária dentre juízes, auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar. Artigo 124. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização e funcionamento e competência da Justiça Militar. Seção 8. Dos Tribunais e Juízes dos Estados. Artigo 125. Os Estados organizarão sua justiça, observado os princípios estabelecidos nesta Constituição. Parágrafo 1º. A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Parágrafo 2º. Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Parágrafo 3º. A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, em segundo grau pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20.000 integrantes. Parágrafo 4º. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Parágrafo 5º. Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob presidente do juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Parágrafo 6º. O Tribunal de Justiça poderá funcionar
descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Parágrafo 7º. O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Artigo 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias. Parágrafo único. Sempre que necessário a eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio.